Imagina só a seguinte situação. Você finalmente criou coragem para falar inglês com alguém. Você, seja num trabalho, seja viajando, seja com algum amigo que você fez online, e você já sabe alguma coisa do inglês, você já sabe o verbo to be, você já sabe se cumprimentar em inglês, se apresentar um pouquinho, até entende mais ou menos o que os outros falam, seja no filme, seja na música, seja no podcast, mas na hora que você resolve falar, a sua mente simplesmente trava. Dá branco, você não consegue falar direito, você se sente desconfortável. O que você faz nessa situação? Ou o que você faria numa situação como essa? E talvez ninguém tenha te explicado isso ainda com mais tranquilidade. Mas o que acontece é que, evidentemente, o inglês ele segue uma lógica diferente da do português. E isso faz toda a diferença na hora que a gente vai construir uma frase, na hora que a gente vai elaborar a frase para depois conseguir falar. E quando você finalmente consegue entender essa estrutura, o inglês passa a fazer sentido. Deixa de ser só um borrão, alguma coisa abstrata e vai fazendo sentido. Caso você ainda não me conheça, eu sou Fernanda Dias, sou professora de inglês formada pela Universidade Federal de Pelotas, já dei aula para diversos alunos, adolescentes e adultos, em diversos cursinhos dos mais tradicionais que vocês pensarem, eu já vi, já conheço a metodologia e decidi criar esse canal com muito carinho, com muito zelo, para você que gosta de aprender inglês, para você que quer, precisa ou tem curiosidade sobre a língua e quer um conteúdo de qualidade, porém acessível. Então, eu posto vídeos diariamente focados no uso prático da língua. Você vai sim aprender a gramática, vai sim ter conteúdos de listening, de reading, de writing, mas o foco principal é que você saia de cada vídeo sabendo colocar em prática o que foi passado. Então, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, porque assim você ficará por dentro de todo o conteúdo que acontece aqui no canal, de todo o conteúdo que eu venho a postar aqui no canal. Deixa eu te contar uma coisa. Se você trava na hora de falar inglês, isso não significa que você seja ruim em idioma. Na minha experiência, eu já vi alunos de diversos níveis travarem justamente na hora de falar. Alunos com anos de cursinho, anos de investimento, anos de estudo, travarem na hora de falar. Isso não significa que o seu inglês seja ruim. Mas o que acontece é que na maioria das vezes, as pessoas costumam aprender o inglês em caixinhas, como palavras isoladas, mas a fala não acontece dessa forma, porque você pode pegar algum dicionário e decorar 500 palavras, inúmeras palavras, enriquecer muito o seu vocabulário, assistir muitos filmes, ter muito contato com a língua, e tudo isso é muito válido. O vocabulário é importante, ter contato com a língua é importante, mas se você não sabe a estrutura da língua, ali, a estrutura básica da língua, você vai travar na hora de falar uma simples frase como eu sou Fernanda, ou ela trabalha aqui, ou eu gosto de música. E depois de anos ensinando inglês para adultos, para adolescentes, que muitas vezes vinham de uma jornada frustrados, porque, nossa, eu estudo tanto, eu gasto tanto dinheiro, eu compro material, mas eu não me sinto à vontade para falar. Foi nesse momento que eu entendi que, na maioria das vezes, quando eu ensinava a lógica por trás da estrutura da língua, rapidinho o aluno conseguia falar. Então, foi aí que eu fui percebendo que, quando o aluno entende a lógica das frases, ele começa a ganhar confiança muito mais rápido. E quando você ganha confiança em qualquer habilidade na vida, você começa a fazer de fato. E você começa a aprender de fato. E no inglês, a menina dos olhos é justamente falar, né? Quando você está aprendendo um idioma novo, o que você mais quer é falar com confiança, igual aquela pessoa que te inspira, igual aquele filme que você viu. Mas
Isso começa da base, do início. Quando você entende a lógica por trás da estrutura, você ganha confiança, você consegue falar e você consegue evoluir na língua de uma forma progressiva. E para a gente começar a entender a estrutura do inglês, primeiro tenha em mente uma coisa que é evidente, mas que é importante a gente ter consciência. O inglês e o português são línguas completamente diferentes. Apesar de terem palavras parecidas, coisas que a gente pegou emprestado do inglês e colocou no português, a estrutura das línguas são completamente diferentes. A língua portuguesa, ela é flexível. Em contrapartida, a língua inglesa, ela é quase que uma linha reta. Ela segue uma lógica, quase que uma lógica de programação, se você me entende. O 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4. Então, na língua inglesa, a lógica funciona da mesma forma. Tem uma estrutura, tem uma forma exata de como você estrutura a língua. E antes de fato a gente entrar na estrutura, tenha em mente que o que eu estou ensinando aqui é a base da língua. A partir daqui, as variações virão. Então, muitas vezes, rola uma dissociação do que a gente vê em sala de aula para a vida real. Porque eu já cheguei a comentar isso aqui antes, mas a língua, ela é um ser vivo. Ela é quase que uma entidade viva. Ela muda, ela se modifica, ela se adapta. Então, o que você vê aqui é a forma básica, é a forma padrão. Mas, se você pegar o story de alguém, for assistir um filme mais diferentão, que tem muito sotaque, que tem colocações diferentes, você vai pensar, poxa, mas essa pessoa aqui tá falando errado. Não, o que acontece é que a língua muda, né? Mas no cerne da língua, ali na parte intrínseca da língua, o que a gente tem é justamente a estrutura que eu vou passar para você hoje. A partir dela, a gente pode ter alguns desdobramentos, mas a estrutura, ela é sempre muito fixa. Vamos ver a estrutura principal da língua agora aqui na tela. Olha ali, a gente tem sujeito, mais verbo, mais complemento. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, I study English, she studies English, he studies English, it studies English, you study English, we study English, they study English. Parênteses que a gente vai ter uma aula exclusiva para falar do it e exclusiva para explicar por que os verbos mudam, tá? Mas vamos focar na estrutura. Aqui a gente tem o I, she, he, it, you, we, they. Esses são os sujeitos, os subjects na língua. É quem exerce a ação. Então, quando eu tenho ali I study English, quem que study English? Quem que faz essa ação? I. Então, I é o subject da frase. Ali, she studies English. Quem que estuda inglês? Ela. Então, ela é o sujeito da ação, é quem exerce a ação. Então, she studies English. Ali, a mesma lógica. He studies English. Quem que studies English? Quem que estuda inglês? He, ele. Então, ele é o sujeito da ação. Ali, a mesma lógica. It studies English. Quem que estuda inglês? It. Qual que é o sujeito da ação? It. E you study English. Quem que estuda inglês? Você ou vocês. Então, you vai ser o sujeito da ação. We study English. Quem é o sujeito? We. They study English. Quem é o sujeito? They. Em seguida, nós temos she likes music. I like music. We like music. They like music. He likes music. It likes music. Quem é o sujeito em todas essas frases? I, you, he, she, it, we, they. E they work here. They work here, you work here, we work here, I work here, she works here,
He works here. It works here. Percebe que quase tudo segue essa lógica? Percebe que todas as frases seguem essa lógica? Eu tenho o sujeito, eu tenho um verbo e eu tenho um complemento. Por exemplo, no I study English, a gente tem o sujeito I. A gente tem o verbo study e a gente tem inglês. Inglês. O complemento English aqui é um nome, é um noun, é um substantivo. Ali na frase she likes music. She é o sujeito, likes é o verbo, é a ação. A gente também vai ter uma aula só sobre a palavra like, porque ela tem vários desdobramentos no inglês, mas aqui ela é um verbo. E music. Music é um complemento, é um substantivo, um noun. And they work here. They, um sujeito, um subject. Work, o verbo. E here, o complemento. Tá joia? Se ficar qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu olho todos, eu respondo todos com bastante atenção, tá? E uma coisa que você deve começar a treinar, porque isso também é uma prática, também é um hábito, também é uma habilidade que a gente desenvolve, é evitar tentar traduzir todas as frases. Aqui eu estou fazendo mais ou menos uma tradução para você entender a lógica das frases, mas à medida que você for estudando, for avançando na língua, evita a tradução de tudo. Tu pode traduzir uma palavra, traduzir aquela música que você gosta, ou uma frase que você achou interessante num filme, ok. Mas agora traduzir tudo pode vir a ser um problema, porque você acaba ficando viciado na tradução, acaba engessando a tua aprendizagem. Então, quando você vira as frases, tenta entender o que ela significa. Até porque o inglês ele funciona por blocos. Tem blocos de frases que significam alguma coisa. Então, às vezes, se você traduz literalmente, palavra por palavra, tu acaba não entendendo o que está ali, não fazendo sentido e não agrega no seu estudo. Então, evita o máximo possível a tradução de tudo. Sei que no início é difícil, mas depois de um tempo, e eu diria que depois de 3 meses, você começa a sentir a diferença. Isso não é uma matemática exata, mas o que eu percebo é, depois de uns 3 meses, sem a tradução direta, estudando, olhando o conteúdo todos os dias, seguindo os canais de inglês que trazem os conteúdos de qualidade, você não precisa mais da tradução, entende? Mas você precisa confiar no processo. E essa parte que é tricky, que é difícil na maioria das vezes. Mas o cérebro precisa parar de tentar traduzir para o português, depois para o inglês, para depois você falar. Isso tem que passar a vida a ser automático. Isso também é uma prática, também é um hábito. Talvez ajude. Quando eu estava aprendendo inglês, e eu aprendi de forma no quarto, assim como provavelmente você está assistindo, eu falava muito em voz alta, eu conversava em voz alta, eu imaginava situações, tentava projetar situações que um dia eu queria viver. Eu queria fazer um intercâmbio, eu queria viajar, eu queria trabalhar falando inglês. Então, tudo isso eu ia fazendo por conta própria. Eu me imaginava vivendo a situação e eu imaginava a frase que eu queria falar e eu tentava criá-la na minha cabeça sem a tradução. Parece meio doido, mas funciona, porque acaba sendo um estudo, uma aprendizagem tão ativa que depois você usa a tradução como algo extra, entendeu? Ah, eu pensei isso aqui, eu vou ver se está certo. E não o contrário, nossa, eu vou traduzir primeiro para poder entender. Não, faça o contrário. Vá pelo caminho de mais esforço cognitivo, porque é nesse lugar de esforço, da dúvida, que você aprende, que você começa a desenvolver a habilidade. Tendo dito isso, vamos à prática. Olhe as frases e repita após eu falar. I work from home. She loves music. We study every day. They speak
in English. Percebe uma coisa interessante? No vídeo passado, que eu vou deixar aqui ou aqui, provavelmente aqui, a gente viu sobre o verbo be. Tem 2 vídeos sobre o verbo be, um em português e a mesma explicação em inglês, caso você queira aí praticar o seu listening. E a gente viu que no verbo be, a estrutura era I am tired. A mesma estrutura. I, o sujeito, o verbo be e o complemento tired. Então você vê que, em certo modo, essa estrutura se repete em todos os tempos verbais. Tem algumas exceções que isso não acontece. Também trarei eventualmente aqui no canal, mas, por enquanto, grave isso. E me conta aqui nos comentários, qual parte do inglês ainda te trava? É a fala? É a escuta? É montar as frases? Deixa aqui nos comentários que eu posso vir a montar um vídeo especificamente sobre a sua dúvida. E se esse vídeo fez sentido para ti, foi relevante para ti em algum aspecto, comenta aqui embaixo também, se inscreva, curta, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que, de fato, aprender inglês pode ser uma coisa leve e transformadora na sua vida. Para mim, pessoal, o inglês mudou a minha vida. Então, o que eu puder fazer para ajudar a sua vida a ficar mais fácil através da língua, deixa aqui nos comentários, fique à vontade, que eu estou aqui a postos para ajudar vocês. Caso você queira algo ainda mais personalizado, mais individual, eu também forneço aulas online. Eu já trabalho com o ensino de língua há muitos anos e eu faço as aulas bem personalizadas. Então, para quem quer estudar para concurso, para quem está estudando para o Enem, para quem quer falar, para quem quer destravar a conversação, um inglês mais de negócios, fique à vontade para entrar em contato comigo através do meu Instagram.